É hora de entrevista. E estamos recebendo aqui no estúdio Bate-papo, fofoca. Alguém tem uma fofoca? Tem uma fanfic pra me contar? E muita informação. 13 graus e sol. É hora de mesa redonda com Aécio Ribeiro. Agora são 9 horas e 54 minutos, começando a edição desta quinta-feira, hoje é feriado, Corpus Christi, dia 8 de junho de 2023. Conforme combinado, estamos recebendo no nosso estúdio a criadora de conteúdo digital de viagens, Vanessa Félix, ela que é do @tripbyvan. Isso mesmo. Bom dia, Vanessa, obrigado pela presença, obrigado nesse feriadão, sei que você abriu uma exceção, né, está conosco nesse feriadão. Obrigado, seja bem-vinda ao nosso programa Mesa Redonda, falar um pouquinho do seu universo de viagens, todo ele relatado aí pelo seu Instagram. Bom dia. Bom dia, galera. Bom dia aí, Costa Verde. Então, é isso mesmo. Eu sou a Vanessa, eu crio conteúdo de viagem desde 2014, 2015, já nem lembro mais. Tem aí o IG Trip by Van e tem o Mochilão Chique também, que é o Instagram de casal. E tô criando conteúdo desde sempre, desde Vamos lá, que viagem como é que começou essa paixão por viagem? Que a princípio começou a paixão pela viagem e depois o Instagram, né? Você não entrou no Instagram para viajar, você viajou e entrou no Instagram. Bem provável, né? Comecei a viajar, comecei a gostar tanto, percebi que eu tinha muita coisa útil para mostrar para as pessoas. Tá legal aqui? Sim, show, tá perfeito. Tinha coisas úteis para mostrar para as pessoas, algumas dicas que eu via que eram preciosas e eu falei, vou compartilhar, por que não? E aí comecei a mostrar no Instagram e as pessoas começaram a ficar interessadas. E aí eu vi que bombava, eu falei, é isso aí. Comecei a Você mostrar. começou a viajar desde quando? Olha, eu comecei a viajar em 2014. Foi quando eu comecei a viajar mais assim, para fora do país também, viagens nacionais também, lugares interessantes. Foi 2014. 2015 eu fiz uma viagem muito marcante também para os Estados Unidos, que eu fiz uma excursão, que eu fiz sozinha, com um grupo que tinha, assim, que não tinha nenhum brasileiro. Foi uma viagem muito legal também. E aí depois eu comecei a botar a mochila nas costas mesmo e montar meu próprio roteiro. Aí que foi o boom assim na minha vida e que a viagem se tornou uma coisa assim transformadora para mim. Que foi além da coisa do turismo. Aí foi na América do Sul. Foi um mochilão que eu fiz em Peru, Bolívia e Chile. Foi em 2016. E depois disso foi só ladeira abaixo, brincadeira. Aí não teve volta mais. Então, para a gente entender, quando você a viagem para o exterior, provavelmente ela é bem programada, né? Porque você tem toda uma estrutura que você precisa ter, né? Reserva de passagens, reserva de hospedagem, o roteiro da cidade, a parte turística das cidades. Isso sim, o mochilão já é um pouco diferente, né? O mochilão já põe a mochila, esse ônibus está indo para onde? Rio, São Paulo. Rio, mais ou menos isso, né? Não. Eu tô assim, viajei aqui literalmente viajei, né? Então, você tem que ter um bom planejamento. Vamos falar das viagens que são mais programadas, né? Não, então sabe o que acontece? Só para voltar a essa questão do mochilão, as pessoas têm uma visão muito assim, é porque o mochilão é uma viagem livre e independente, mas não significa que não tem planejamento. Tem um planejamento flexível. Essa é a arte da coisa, entendeu? É porque, por exemplo, você tem que ter uma passagem de ida e de volta. E dentro desse intervalo, você tem liberdade para mudar ali dentro o que você perceber que você tem interesse. É isso, entendeu? Então, por exemplo, a minha viagem de ida foi para o Peru e a de volta foi pelo Chile. E eu sabia que eu queria passar pela Bolívia e o roteiro ali era compatível. Eu pesquisei muito. Entendi. Então, assim, pesquisa é o que mais tem. O mochileiro pesquisa muito. Até porque você não quer passar perigo, você não quer passar perrengue. Não é uma viagem sem rumo, é uma viagem, muito flexível, porque você não vai com guia. Exato. Né? Você chegou no determinado... Vamos lá, Parque Mambucaba. Você chegou aqui, você vai visitar a praia da Vila Histórica. Isso. Mas alguém fala para você assim, olha, tem uma cachoeira que é excelente. Aí você... Aí você muda a programação. Não é assim, eu já tenho ticket comprado para aquele... Não é assim. Se alguma pessoa que é da região falar para você assim, olha, mas tem um passeio ali na Ilha do Pelado que nenhum turista conhece, se eu fosse você eu ia. Na hora eu mudo. Então isso é um mochilão, é essa liberdade de você trocar experiência com pessoas da região. Isso é muito rico.
Entendeu? É você ir além do Cristo Redentor, da Torre Eiffel. Entendi. Isso que é, sabe? Mochilão, É uma coisa assim, é diferente. Mas essa expectativa que a gente que não faz, né, não pratica o mochilão tem, então isso confunde um pouco, né? Porque a gente acha que o mochilão é o andarilho, né? A gente até acha que tem essa função, né? Também não, função tem. não, desculpa. É. Tem essa atribuição. É o andarilho, a pessoa que sai aí sem rumo, sem lenço, sem documento, aonde parar, é isso? Não. Então o mochilão ele tem toda uma programação que é flexibilizada de acordo com a chegada dele, né? Exatamente. Então, assim, depende. Se a pessoa fala assim, eu vou tirar um ano para viajar, ela vira um andarilho, digamos assim. Ela faz o que ela quer, se ela quiser ficar. Mas se a pessoa tem um tempo definido, eu, por exemplo, o meu mochilão Peru, Bolívia e Chile, eu tinha um mês. Sim. Então, assim, em um mês eu tinha que fazer, né, o que eu quisesse ali. Então, por exemplo, eu tinha programado que eu ia para Machu Picchu, que era no Peru, eu só ia ficar 4 dias em Cusco, só que eu amei tanto Cusco que eu resolvi ficar 6. Então, eu resolvi cancelar, eu ia ficar numa cidade da Bolívia em seguida. Aí eu cancelei, eu falei, então vou ficar 2 dias a mais aqui em Cusco, vou só passar pela cidade da Bolívia para ir para o deserto depois de Sal. É assim, você flexibiliza dentro do que você pode. Agora tem gente que fala assim, vou viajar 3 meses, 4... Quanto mais tempo você tem para viajar, mais você tem liberdade para criar e mudar. Né? E outra coisa também do mochilão que é interessante, quanto mais tempo você puder ficar em um lugar só, mais você cria memórias afetivas com aquele lugar. E isso é muito gostoso. Esse negócio de você ir com pressa para um lugar, com pressa para o outro. Você não absorve, por exemplo, Cusco, né, Machu Picchu. Nossa. É uma energia, eu não conheço particularmente, mas eu dizem recomendo demais. diz que quem vai não tem vontade de voltar. Porque a energia é muito positiva. Eu fiquei né? nessa. Uma energia muito positiva. Então, assim, se você vai lá, o que a gente chama, como é que a gente chama a pessoa que vem e volta? A pessoa que vem e volta. Não, tem um nome que eles dão, daqui a pouco eu lembro. Tá. É o turista que, por exemplo, ele sai de manhã, vem pra cá, pega o ônibus e volta. Existe um nome, daqui a pouco eu sei. Então, se você faz isso, por exemplo, com Machu Picchu, você perde tudo. Sabe, você tem que chegar de manhã cedinho lá, correr, subir, descer, blá, 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 blá. De tarde você já tem que voltar, porque o guia já está dizendo, Vanessa, você tem que ir embora, não sei o que, tem que almoçar, tem que jantar. Aí você perdeu toda a essência, né, de Machu Picchu, como outras cidades, né, que você visita, né? Não, Machu Picchu, ele é um lugar, uma energia, o céu lá é diferente, parece que as nuvens são mais, sabe, densas, assim, ela tem um formato diferente, ele é lindo. Eu olhava pro céu, ficava assim, um lugar muito lindo mesmo. Peru, de um modo geral, pra você ter uma ideia, referência em culinária, assim, lugar para comer e tal, na América do Sul é Peru. As melhores comidas, parece que os chefes de referência assim, no mundo estão no Peru. Mas você fica doido, assim, a comida lá, o ceviche. Aí você chega em Cusco, né, que já é uma região de altitude, já não é ceviche, né? O ceviche é mais na capital. Lá você já come mais porquinho da Índia, eu experimentei porquinho da Índia. Deve ser muito bom, né? É uma delícia. Lhama, você pode comer lhama. Gente, me perdoem os vegetarianos. Mas assim, também Não sei, gosto. claro, ué. Mas olha, a comida lá é muito gostosa. Assim como a gente tem que respeitar os vegetarianos, eles têm que respeitar a gente que gosta de comer. Ainda, né? É uma delícia, gente, a comida do Peru. Ó, assim, eu sou apaixonada pela América do Sul, me encontrei lá. Então, assim, aí foi assim. Foi o seu primeiro mochilão? Mochilão solo, independente, foi. Tá. Foi no final de 2016 e em seguida eu gostei tanto que eu voltei, fiz outro mochilão desse estilo, fui pra Colômbia. E aí foi em janeiro. Aí eu fiquei o mês inteiro na Colômbia, sozinha, viajando. Aí eu fiz 6 cidades. Então, assim, pensa só, uma mulher viajando solo independente, tudo que ela não pode abrir mão é de um planejamento. Claro. Então, essa impressão que as pessoas têm que o mochilão é desorganizado, não é. O mochilão, eu pesquisei meticulosamente os lugares. Por exemplo, eu fui para Medellín. Medellín já foi considerada a cidade mais perigosa do mundo. Sim. E não é, quer dizer, na época que eu fui já não era mais. Só que tem lugares, é igual o Rio de Janeiro. Tem bairros que você não pode pisar. Do centro para o sul, não lembro onde que era, mas tinha um limite do centro em diante que se você fosse é perigosíssimo. Continuava sendo. Então eu não poderia ir. Então eu pesquisei, eu conversei com pessoas, colegas que já tinham ido. E aí, onde que é bom? Eu peguei toda a experiência. Qual é o bairro? A Providência, que era um bairro bom para ficar hospedado. Você podia andar na rua 3 horas da manhã, que era tranquilo. Então, assim, eu pesquisei muito. Blogs, é essencial você ler blogs antes de você ir. Então, assim, eu faço um planejamento prévio
entendeu? Tem passeios, outra coisa, para você comprar passagem, voo doméstico na Colômbia é baratíssimo, mas se você comprar do Brasil, sai caro. Porque tem que ser no IP de computador da Colômbia. Entendi. Então tem coisa do planejamento que se você comprar com muita antecedência, você se ferra. Entendi. Geralmente as pessoas compram a passagem, por exemplo, com ida e volta e já compra os voos domésticos através ou da agência, ou enfim. Exato. Aí você chegando lá... Mal. Então tudo, até isso... Inclusive, me falaram que para a Europa também funciona assim. Exato. Então, tipo assim, tudo você tem que ter esse planejamento. Tem coisa que realmente cabe você já comprar, né? Os passeios turísticos antes de sair do Brasil, mas tem coisa, gente, que muita antecipação até atrapalha. Então, por exemplo, aí eu esperei chegar na Colômbia, quando chegou lá, eu já vi o que valia a pena comprar voo doméstico de uma cidade para outra, porque o voo doméstico lá é muito barato. Sim. Né, eu esqueci o nome da companhia agora, além da Avianca, na época, tem uma outra companhia que tem até hoje, acho que é Viva Colômbia, que é muito barato. E aí você compra no IP do computador da Colômbia. Eu fui no hostel que eu tava, vi lá, comprei, entendeu? Aí vale a pena, né? E essas dicas, por isso que você falou que é importante ler os blogs, né? Porque os blogs dão essas dicas. É vida. Né? Dão esses feedbacks que a gente normalmente não tem, né? Então você que viaja muito, você tem toda essa... Por isso que é importante as pessoas entrarem no seu Instagram, porque lá você dá as dicas. Isso. Né? Você fala assim, poxa, se você vai para a Colômbia, não vai na rua tal, vai na rua do outro lado. Né? Exatamente. O leigo, quem vai ali sem programação nenhuma. Gente. Né? Então, assim... É igual Rio de Janeiro, gente. Um turista que vai para o Rio de Janeiro, onde que ele fica? É mais Zona Sul, centro, ele tem lugares, infelizmente, né? Rio de Janeiro tem lugares que são perigosos, é igual. Na Colômbia tem muito isso. Isso tem que ser respeitado para você não passar perrengue. Sim. E você falou de Instagram agora, eu estou fazendo uma transmissão ao vivo, tá, pessoal? Opa. No @tripbyvan, estou fazendo a transmissão ao vivo aqui, desse nosso bate-papo, ó, mesa redonda, rádio Rota do Sol. Vou apresentar aqui, ó. Em pleno feriadão. Ó, o Rogério, Bom dia. o apresentador radialista, que eu estou tendo aqui a oportunidade de fazer essa mesa redonda. Primeira vez na rádio, estou muito feliz. Então vamos lá. Tomara que seja o primeiro de muitas. Perfeito. De repente a gente vai até criar um programa, Dicas da Vanessa. Ó, eu ficaria muito feliz. Uma pessoa que você conhece bem, pediu para dar um grande abraço para você, ela me mandou mensagem ontem. Nossa chefe preferida, dona Cláudia Bonazza. Gente, nossa parceirice, nossa parceira. Claudinha. Nossa parceira aqui da emissora. Gente, sou apaixonada dela. Já esteve aqui. Amo ela de Conversamos paixão. bastante. Muito provavelmente domingo a gente deve estar por lá. Olha. Ela está com uma promoção aí do Dia dos Namorados, um rodízio de raclette com chocolate e frutas, rodízio de massas no domingo. Inclusive, enfim. ela acabou de mandar mensagem aqui na live. Ela falou assim, eu quero acompanhar. Ela é um amor, já fizemos parceria também. Eu sempre recomendo Bom na Praia. Eu adoro o bistrô dela, gente. É muito das muito comidas chique, né? da região, que eu recomendo, que inclusive é uma das coisas que eu recomendo tanto no Mochilão Chique quanto no TripAivan, é o bistrô dela, entendeu? Daqui da região, comida diferenciada. Muito diferenciada. Eu gosto né? muito mesmo. Prainha tá bombando. E lá, além da boa comida, da comida de altíssima qualidade que a Cláudia faz, a simpática recepção dela com o Pereira O atendimento. diferenciado, né? Pereira Então eu falo top, muito isso, né? Já Então, trabalhei com o Pereira também na usina. exatamente. Parceria total. Eu falo muito isso, não é só a boa comida, porque a energia dela, positiva, vai para tudo. Exatamente. Isso aí é verdade. E ela está sempre nos acompanhando aqui. Eu acredito. De vez em quando traz uns quitutes pra gente, viu? Dona Claudinha. Nossa! Cara, por que você não chamou ela aqui, gente? Olha. Dá tempo, Vocês me ganham pela barriga. Dá tempo, Nossa, não tô Cláudia. entendendo. Eu adoro comer. Então, Vanessa, já que a gente falou, eu queria depois falar sobre viagens internacionais. Ah, vamos sim. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre mochileiro. Já que a gente falou lá na Cláudia Bonazza, você também dá dicas de restaurantes que você viajou, por exemplo, você foi para o Peru. Fui no restaurante tal. Você dá essas dicas também. Que não são dicas de culinária, é bom ficar bem claro isso, né? Claro, Senão daqui a pouco a gente está perguntando, Vanessa, me dá a sua receita, não é isso? Vocês estão ferrados, gente. Dicas de restaurante. Infelizmente, eu sou boa de boca, né? Mas de cozinha, meu Deus do céu. Então, vamos lá. Eu dou muita dica de restaurante. Chegou aqui agora a nossa vovó Lili. Opa, tudo bem? Agora eu lembrei dela. Lembrei dela da Cipate. Tudo bem, querida? Aqui, ó. Ai, Fala um oi pro pessoal. Oi. Fiquei ligadinha no rádio, mas só pude chegar agora. Tava no Então, tamo compromisso. junto.
Olha, eu tô falando o seguinte, eu dou a dica de o que eu faço, né? O que é uma viagem assim? Você dá a dica, você se programa primeiramente o voo, a hospedagem. Deixa eu te interromper, vamos lá. Eu pretendo fazer uma viagem no final do ano. Isso. Quais são os passos a passo que você recomenda? Primeiro, definir o local para onde vai, não é isso? Você define primeiro se aquele local vai estar apropriado para a época do ano que você está. Posso ligar o ar? Pode. Então vamos lá. Primeiramente, o que você faz? Eu só posso viajar no final do ano, tá? Minhas férias só pode no final do ano. Então eu tenho definido isso. Se você já definiu que você quer ir para tal lugar, você tem que ver se aquele lugar está compatível para o final do ano. Então, por exemplo, tem lugares do Caribe que é época de furacão, entendeu? Que não é bom. Por exemplo, Lençóis Maranhenses, tem época que não adianta você ir, vai estar seco. Um exemplo, entendeu? Você tem que ir de julho até setembro. Depois disso, você vai pegar tudo seco. Então, tipo assim, tem coisinhas que você tem que avaliar. Tailândia, tem época do ano que chove muito, que não vale a pena ir. Tem umas coisas que você tem que definir. Por exemplo, eu quero ir esquiar em Bariloche, na Argentina. Você tem que ir no meio do ano, que é o inverno. Então, tem umas coisas que você tem que definir. Essa época do ano é a época para ir para tal lugar. Né? Então, vamos lá, vou pro final do ano. Então, o destino que eu estou indo é compatível com a época que eu estou indo? Beleza, confirmei. Aí, agora, você começa a buscar passagem aérea. Entendeu? E também você vê o seu orçamento. É grande também, né? Determinadas épocas, para determinados locais. Já tem época que não importa muito, aí você aproveita o gancho também do preço, né? Eu gosto muito disso, de ir fora de época, entendeu? Por exemplo, eu fiz uma viagem agora pra Turquia, que tipo assim, a gente se aventurou, eu e logo meu marido, nós nos aventuramos, a gente foi no inverno, normalmente a galera sobe de balão, não é no inverno, entendeu? Eu falei, cara, vamos, a gente pesquisou, dá pra voar no inverno, a gente viu relatos. Capadócia, o ideal é ir no inverno? Não, porque fica muito frio, mas é uma paisagem nevada linda. A gente resolveu ir, porque a gente já estava na Europa. Sairia muito mais barato. Então a gente fez o custo-benefício, não era uma coisa inviável. Então a gente aproveitou o gancho e foi. E foi ótimo, quase morrendo congelados lá em cima, mas deu tudo certo. Então você tem que avaliar. Valeu a pena, né? Você tem que avaliar. E aí, beleza, aí você vai, pesquisa a passagem aérea, o ideal é de passagem internacional, 4 a 3 meses antes já começa a pesquisar. Eu vejo muito última hora, mas não sigam minhas dicas, porque eu sou enrolada. Então, assim, 3 meses antes para passagem internacional já começa a ver, Existem alguns sites que dão dicas, né, de dia certo de comprar. Entendeu? Então você tem que acompanhar. Tem isso, mas o negócio é ficar acompanhando. Sim. Se tiver milha, vai juntando milhas, as coisas todas, mas até assim, 3 meses antes, 2 meses antes, já fica ali em cima, pede alerta do Skyscanner para quando o preço cai, quando o preço sobe, eu sempre faço isso. E aí compra a passagem. Depois que eu comprar a passagem, aí é só o Google Flights também. Google Flights é bom. É parecido, Google Flights também. Eu gosto muito da interface do Skyscanner, mas o Glauco, por exemplo, usa muito o Google Flights. Fica um de lá, outro de cá. Mesma coisa, né? É bom que aborda dos dois lados. E depois que você comprou a passagem, aí é um abraço. Aí você começa a ficar de olho na hospedagem. A gente usa muito Booking, Airbnb. Por exemplo, Europa, Airbnb compensa muito. Por quê? Europa é muito caro. Hotel é muito caro. Sim. Então, assim, Airbnb é muito bom custo-benefício, no que a gente percebeu. E deixa eu ver mais o quê? Então aí você começa a ver a hospedagem, entendeu? Depois que você já definiu o voo. E aí, depois disso, eu começo a pesquisar. Eu adoro ver restaurantes bons. Só que eu tenho mania de procurar saber na região o que as pessoas que moram naquele lugar dizem sobre os restaurantes. Você tá entendendo? Sim. Porque eu tenho medo de cair em armadilha de turista às vezes. Sabe aqueles restaurantes que só vão turista? São programados, né? Eu não gosto. Eu gosto de restaurantes que eu sei que são bons. Tipo o restaurante da Cacau. O restaurante dela. Quem é da região sabe que é bom. Sabe. Entendeu? Então, por exemplo, se vier um turista aqui, não conhece. É isso que eu tô falando, entendeu? Então, às vezes eu chego num lugar e eu adoro bater papo à toa, assim. Eu chego assim com uma pessoa que é da região. Isso é um restaurante bom. Entendeu? Você indica, Aí, né? eu chego no restaurante, quando eu olho de fora, eu vejo um monte de gente que é do lugar. Às vezes o restaurante nem tem a fachada maravilhosa. Sabe onde nós fizemos isso? Campos do Jordão, quando a gente foi. Porque o centrinho de Campos do Jordão ali, que é o Capivari, é muito caro. Aí a gente perguntou algumas dicas, vai em restaurante tal, que você vai comer. Na periferia, tão bom quanto. Aí a gente foi. Aí, gente. Então, assim, pessoas locais, né? Campos do Jordão é maravilhoso, né? Eu preciso voltar. Né? Relance, eu vou.
Quer ver um restaurante que eu até dou uma dica aqui? Deixa até essa dica aqui, gente. Esse restaurante é sucesso, já dei dica para umas 3 pessoas. Eu falando de Rio de Janeiro rapidinho. Sabe ali na Lapa? Nova Capela. Esse restaurante tem uma fachada. Pois é. A fachada do restaurante, você não entra. Não é atrativa. Não tem ali a rua Mendes, é Mendes Sá, né? Aquela rua ali do Arco. É Mendes Sá, aquela rua? Ó, não tem aquela rua do Arco? Isso não é a continuação dela. Ó. Porque às vezes muda o nome, Você né? entra ali na Lapa, aquela rua dos Arcos. Entrou, foi andando ali naquela rua principal. Nova Capela, o restaurante, ele não tem nem mesa fora, você tá andando assim, você não dá nada pelo restaurante. Se não fosse indicação que alguém me deu, um carioca me deu indicação, eu nunca entraria. Quando você entra, o restaurante é lotado de quadro, de prêmio. O restaurante tem mais de 120 anos, super tradicional do Rio. Tem um cabrito com arroz de brócolis maravilhoso, o melhor bolinho de bacalhau da vida. Eu sou apaixonada naquele restaurante, parmegiano maravilhoso. Coisa que só o carioca sabe. Gente, Nova Capela. Então são essas coisas que eu tô te falando, entendeu? Já vai uma dica aí. Então assim, esse tipo de coisa. E essas dicas todas tem no seu... Nova Capela eu indiquei no mochilão. No mochilão. Eu vou dando a dica de tudo possível, entendeu? Igual aqui na região, eu tenho alguns restaurantes que eu... Por exemplo, hoje eu tô indo para uma pousada de té de Indaiatiba, que fica na Graúna. Quase ninguém conhece. Eu acho o restaurante de lá formidável. É de um francês que morreu agora na pandemia, infelizmente. E a esposa dele tá tocando no restaurante. Gente, é das melhores comidas que eu já comi na minha vida. Jité de Indaiatiba, fica lá nas montanhas da Graúna, na frente da pousada Bromélias. A gente tá indo pra lá ficar na pousada agora, a gente nunca ficou na pousada. Só que o nosso ouvinte Graúna é indo aqui para Paraty, um pouco antes de Paraty gente, ali. A estrada é asfaltada já, aquele lugar é um lugar para se Você explorar. não vê nenhuma placa indicando nada ali, que eu me lembro e... Mas não é difícil chegar. Não, É sim, um lugar sim, que eu tem já ponto fui nesse de- restaurante. Você já foi? Na verdade, eu levei pessoas lá, eu tinha um Tem até um ponto ali, só dá gringo ali, tá? Pra você ter ideia. A gente de um não francês, valoriza, né? é de um francês, ó. Se não me engano, a esposa brasileira dele, né? É a esposa brasileira e ela tá Sim. tocando. Só que assim, a pousada vai ser a primeira vez. Sempre que a gente vai pra lá, a gente fica na pousada Bromélias, que eu também recomendo muito a pousada Bromélias, tá? Amo essa pousada. E os 2 lugares eu recomendo. Agora, o restaurante de té de Indaiatiba, muito bom, esse também recomendo. Assim, tem umas coisas muito boas na região. Ó, o restaurante do quiosque Cantinho na Praia, que também é na prainha, tá bombando. Fomos lá ontem com o pessoal da usina. Estão com um risoto de camarão no abacaxi. Gente, é o Clóvis, o chefe. O chefe é o Clóvis, proprietário do Luciano Quintela. Uma delícia, esse também é ótimo para ir. É da pousada do Cantinho da Praia. Então, assim, está cheio de opção aqui na região, mas você tem que procurar. E a prainha tá assim, o pessoal está começando a elevar o nível, né? E isso é bom porque isso atrai uns turistas diferenciados, né? Essa semana nós tivemos essa experiência, não é aquele turista, né? A gente chama de turista, é o cara que chega aqui, vem, traz tudo, deixa o lixo e vai embora. Gente, adorei. Turista. E ainda deixa lixinho na praia. Deixa lixinho, não consome quase nada aqui. Essa semana nós tivemos uma experiência, nós fomos visitar um cliente que nos convidou, aí chegou lá, ela falou assim, não, vocês não podem ir embora sem experimentar o meu açaí. Aí o Rogério não é chegado a açaí, né? Aí eu falei, ai meu Deus, não posso fazer isso, né? E nós experimentamos, ele falou assim, esse é um açaí diferente, o meu marido prepara o sorvete, ele que faz. Menina, que sabor delicioso, tá? E aí eu não me lembro agora o nome lá deles. É Todo Neon. Vai inaugurar... Todo Neon? No Neon. Todo Neon. Estou no Neon, né? É o todo de Estou. Isso. Mas agora vai ter uma festa junina, enfim, na praia, ou seja, eles estão começando a elevar o nível, né? E ela sempre teve só a barraquinha barraquinha do açaí. do açaí. A barraquinha do açaí que é antiga dela. Próxima que ela tinha. é a entrada do bistrô da Cláudia. Entendi. Próxima. Inclusive foi a Cláudia que nos recomendou para que nós fôssemos lá, né, fazer uma visita. E assim, e essas coisas a gente precisa estar passando, né? A gente tem buscado fazer isso aqui na rádio, de estar comunicando o que temos na região. Porque temos muita coisa. É o que a gente tem que fazer, né? E eu acho que a prainha está com potencial legal, sabia? Bastante. E a prainha é uma praia maravilhosa. Você já pode Delícia. A prainha é uma praia maravilhosa. Eu amo caminhar lá, né? Porque eu gosto de caminhar na areia. E aí o Rogério falou assim, mas a vila, a gente fica torto, não sei o quê. E lá é reto, né? É uma maravilha. Não, a prainha é maravilhosa.
Tem os lugares, assim, que eu recomendo, assim, fora, né, o centro histórico, que tem muita coisa legal também, né? Eu gosto, assim, tem umas coisas boas no centro histórico, tipo, tem uns bares diferentes lá, não sei se vocês já viram o Apotecário. O Apotecário não é um bar muito antigo, é um bar recente. Ele tem umas cores diferentes, parece um bar espanhol, assim, só que assim, não é barato, mas ele é um bar interessante. Eu acho que ele fica, não sei se não é na Rua do Comércio, não, mas ele fica quase do lado da onde tinha aquela loja de chocolate, que eu esqueci o nome da loja de chocolate agora, gente. Você está falando de Paraty, né? Agora eu tô falando de Paraty. Tá. Apotecário, um bar maravilhoso também, que tem lá, Apotecário. É interessante que às vezes a gente vai em alguns lugares, a gente não tem o hábito de nem pegar nome. Apotecário é uma A gente foi recentemente num barzinho bem ali próximo à igreja matriz. Deve ser esse. Todo colorido. Tipo assim, tem umas coisas. Ele parece um bar espanhol, assim. Ele tem uns quadros, eles expõem quadros, você pode comprar quadro. Na verdade a gente ficou na rua, né? Aquelas vizinhas da calçada ali, a gente ficou. Deve ser esse. Tem um projetor, assim, eles projetam umas imagens, uns bom, filmes. então, será que é esse? Eu acredito que sim. Paraty, tem muito, né? Paraty dá um show também, né, o Vanessa, em relação a trazer e deixar o turista bem confortável com várias opções, né? De pousadas, de restaurantes, Paraty hoje, nada de braçadas, né? Não, tá. Eles tá com muita opção. Tem um outro também que vende poke, que fica ali no bar flutuante, esse é o nome, gente, socorro. Eu não vou lembrar o nome também. Mas tem muitas opções, né? E tudo isso você retrata, relata e dá as dicas nos seus dois canais, né? Eu dei a dica dos dois, do Apotecário e esse outro que tem poke, o melhor poke, assim, que eu já comi aqui na região. Eu não sei nem se vende poke em outro lugar também. Vamos repetir as suas redes sociais, Vanessa? Vamos lá, é @tripbyvan e @mochilão chique. Trip by é BY. BY, Van. Isso, e mochilão chique. Mochilão chique. Mochilão chique. Legal. Meu microfone? Isso. Oi, voltou. Acontece. Oi. Então, gente, estamos batendo um papo com a Vanessa Félix. Ela é criadora de conteúdo de viagens. Tem dois perfis no Instagram. Bombados, inclusive, né? Você de cabeça sabe os seguidores? O Trip by Van a gente está com mais de 16 mil. 16k, tá com 16k. O Mochilão Chique a gente criou recente, tem um pouco mais de um ano. A gente já tá com mais de 1.000, mas a gente tá engatinhando ainda, né? Porque também é muito difícil você ficar com 2 perfis. Eu também tô com TikTok. Ok. TikTok tá com 5k. Bacana. Segue a gente lá no TikTok. Eu nem tenho TikTok, nem Então, eu também não tenho muito hábito do TikTok, entendeu? Eu ainda tô aprendendo Porque assim, a gente... Essa garotada aí. Por exemplo, se você tá falando de garotada, imagina eu, né? Na nossa cabeça, TikTok é uma coisa dancinha, né? E não é por aí, né? Eu não faço muito dancinha. Não, pois é. Imagina a gente fazendo dancinha, vai ficar esquisito, né? Aí vai fazer sucesso. Talvez, né? Porque na internet, desculpa o termo, às vezes o ridículo faz muito sucesso, né? Faz. Como é que pode, né? Hoje em dia, até sem lei. O famoso memes que a gente paga, né? Os micos, antigamente falava mico, né? Agora virou meme. Gente, são 10h22, a gente vai continuar batendo um papo com a Vanessa. A gente vai só fazer um rápido... Não, vamos continuar, depois a gente faz o break. Tá bom. Falar de viagens para o exterior, principalmente, Vanessa, que eu não sei se isso é um mito hoje, porque está muito caro, as pessoas reclamam, passagem muito cara e tal. Tem como você programar uma viagem de forma econômica, mas que você não perca na qualidade, dos pontos que precisam ser visitados? Consegue. E tudo isso a gente tem informações no seu Instagram, mas também em outros blogs, essas coisas, não é isso? Então, é aquilo que eu te falei. Você não quer perder, você quer fazer uma viagem econômica, não quer perder e conhecer os pontos turísticos. Eu faço uma pesquisa muito minuciosa, né? Então, por exemplo, eu quero ficar bem localizado, mas eu não quero pagar muito caro. Eu fico em Airbnb, né? O Airbnb tem um custo-benefício muito bom, entendeu? Assim, quando eu fui na Europa, por exemplo... Eu recomendo para as pessoas, é bem seguro, tá?
Tanto o Airbnb Tivemos quanto essa o Booking. experiência fantástica. Eu sou usuário, eu tenho um imóvel que é alocado pelo Airbnb e sou usuário de Airbnb quando eu viajo. Exatamente. Então, Tranquilamente. a gente também está colocando agora um imóvel para alugar de Airbnb na Jabaquara. A gente também vai começar a botar para anunciar agora. Então, esse imóvel lá na Jabaquara, é aí que tá. Você está perto do centro histórico, não está exatamente no centro histórico. A pessoa quer vir para cá, quer ter uma viagem mais econômica. Então, isso é um exemplo. Você quer ter uma viagem mais econômica, né? O que você acha de distância da Jabaquara até o centro histórico? É muito longe? Não. Não é. Atravessou Então, uma tipo assim, ponte, você está no centro. Gente, você atravessou uma ponte, você está no Pontal. Jabaquara é um lugar que tem uma vibe maravilhosa, pouca gente tem muito assim, acesso de informação, não conhece direito. E hoje Jabaquara está bombando de Airbnb. É uma orla bonita, né? Com alguns quiosques. É uma orla interessante, muito né? bonita, principalmente se você for de carro, entendeu? Você em 7 minutos você está no centro histórico, entendeu? Então você consegue fazer hoje Airbnb, ficar num lugar confortável e não abrir mão disso, entendeu? Outra dica que eu dou, eu não quero abrir mão de conhecer os pontos turísticos, não quero gastar muito. Free Walking Tour. Não sei se vocês conhecem o conceito do Free Walking Tour. Todo lugar que eu vou, eu procuro saber se tem Free Walking Tour. Em Paraty tem. Né? Se eu não me engano, a saída é na frente da Praça da Matriz ali. Cara, é de graça. No final você dá um dinheiro, um valor simbólico pro guia. Vocês saem andando pelos lugares e o guia vai explicando sobre a história daquele lugar. Ele passa em vários lugares interessantes e é muita informação muito rica. Então é uma maneira de você sair andando pela cidade, conhecer um pouco da cultura da cidade, curiosidades. É muito legal. Eu já fiz em Londres, eu já fiz em Medellín, eu já fiz em vários lugares na República Tcheca, lá em Praga. Fiz aqui em Paraty, eu amei fazer aqui. O de Paraty foi um dos mais legais. Eu descobri muito sobre o ciclo do ouro, sobre o ciclo da cachaça, sabe? Eu descobri, inclusive, que a primeira cachaça foi feita em Paraty, não foi em Minas. Entendeu? E você sabia que antigamente as pessoas chamavam cachaça de Paraty? Me deu uma Paraty? Sabia disso? Não sabia. Isso eu vi no Free Walking Tour. Caramba. Me deu uma Paraty, que era tão famoso, eles faziam tanta associação de cachaça com Paraty, e a gente aprendeu muita coisa, entendeu? A gente fala sobre a coisa do ciclo do ouro também, e que agora a gente está no ciclo do turismo, hoje, economicamente. Sim. Então, assim, mas é muito legal. Eu recomendo você fazer o Free Walking Tour, a pessoa que está vindo para cá. Isso é uma das Como é que maneiras. acham esse Free Walking Tour? Entra na internet, eu acho que, eu não estou lembrando agora, infelizmente, gente, qual é os perfis do Instagram. Eu até sigo eles, eu acho. Vou ficar devendo, de repente no intervalo eu vejo aqui e passo para vocês. Mas se você procurar, toda vez que você for para um lugar, Free Walking Tour na cidade tal, você vai achar. Entendeu? E aí, para você achar a pessoa, alguns lugares é tão disputado que você tem que fazer uma pré-reserva, entendeu? Pelo site. Entendi. Meu nome é tal, fica lá pré-reserva. Em outros lugares é só você aparecer. A maioria das vezes é só você aparecer no ponto de partida, no horário, Entendi. todo dia saindo às 3 horas da tarde, 9 horas da manhã ou 3 horas da tarde. Tem uns que tem inglês e português, entendeu? Porque assim, como é para turista em geral, o que eu fiz, eu acho que era inglês. Geralmente o guia é bilíngue, né? O que eu fiz, eu acho que era, não sei se era inglês, acho que eu era português. Eu sei que eu estava com uma amiga minha, estava recebendo uma amiga, a gente aproveitou e fez, e eu adorei. Pra mim, eu aprendi muita coisa nova, mesmo sendo daqui, claro. Aí mostrou a casa do pessoal que colonizou, sabe? Porque aqui tem muita casa dos portugueses, Tem né? muita história, né? Muita história. Muita história. Explica por que algumas ruas são assim arqueadas, sabe? Tem questão dos piratas, para proteger dos piratas. Muita coisa legal. Então tem muitas formas. Você pode procurar, por exemplo, você vai para uma cidade caríssima da Europa. A maioria dos lugares tem o dia que o museu é gratuito. Sim. Entendeu? Então assim, você vai pesquisando. Parques são gratuitos. Na França, geralmente é o primeiro domingo do mês. Tem isso. Você tem vários. A gente foi, acho que uns dois museus lá que eram... Então, Eram caríssimos e... o principal... Sim. Nos organizamos para ir naquele primeiro domingo É. porque era de graça. Aí, tá vendo? Então você pesquisa. Londres, por exemplo, tem museu que já é gratuito direto. Acho que França também, se duvidar, não sei. Ou então algum que é baratinho. E fora os parques, né? Se você for num período de verão na Europa, tem tanto parque bonito Muita pra você coisa fazer que é gratuita, gratuito. Por exemplo, quando nós estivemos lá, né, minha filha mora na França, ela perguntou, pai, vocês querem subir a Torre Eiffel? Eu falei, sim, né? Ela falou, olha, nós não falamos que a gente já foi várias vezes,
Vou dar uma dica para vocês. Se você for atrás da Torre Eiffel, num lugar chamado Trocadero, você tem uma visão. É isso Você aí. tem uma visão tão bonita quanto de Paris. Eu também não subi, gente. E é gratuito. Eu falei, opa! Confesso que eu fui essa. E outra, Opa, e não, tem, sim, nós fomos pra lá. e tem aquele parque também ali embaixo, que é gratuito, você Sim, fica ali debaixo, eu não é esqueci o nome do tudo parque, gratuito, gente. é gratuito, Um jardim, sei lá de que. Ai, gente, esqueci. Mas também você fica ali Isso embaixo. eles chamam Campo de Marte, né? Isso, Campo Champ de Marte. Champ de Marte, é. Obrigado. Traduzindo é Campo de Marte. Muito obrigada, ajudou muito. Champ de Marte. Champ de Nós ficamos Marte. ali também. Ficamos ali embaixo. Faz um piquenique, Fizemos gente. o nosso piquenique. Gente, compra um vinho no supermercado. Supermercado de Paris é o que há na vida, porque é chique. Tem tudo que é vinho, muito mais barato do que aqui. Um monte de queijo, vai ali chique, tira foto, né? Não, e é chique. Eu não E subi. uma dica, não precisa comprar água, viu? Gente, A água é gratuita. verdade. Você pega na bica Tem isso mesmo. Tem as bicas da água natural. Então é isso, gente. Até a água com gás. Deixa eu te falar, você quer ver um detalhe? Isso a gente não teve a chance. Na vez que a gente for lá, a gente vai. Tem uma rua em Paris que tem uma fonte de água mineral gratuita. Opa! Água com gás. O que eu falei? Água mineral. Água com gás, desculpa, é água com gás. Entendi. Qual que é o nome dessa rua? Depois você fala. Tem que boa, ver essa boa. figurinha, gente. Umas dicas que eu vi desse pessoal De blog. de blog, Cara, blog é de vida, YouTube gente. da vida que a gente acompanha. Valorizem as Olha, blogueiras. você tem toda a estrutura, você vai lá com a garrafinha. Valorizem as blogueiras de viagem, os blogueiros. Não, vale a porque pena, realmente vale a eles pena. ajudam muito a gente, né? Por isso que eu acho que é Nós tivemos, importante, por exemplo, você de vez em quando está vindo aqui, fez uma viagem legal, Rogério, vou falar da viagem e tal, porque assim, as pessoas ficam muito, eu vejo muita imaturidade para as pessoas que vão viajar. A gente erra muito, até eu também, a gente às vezes dá umas mancadas. Agora, uma coisa que é legal, essa viagem da Turquia que eu fiz, o passeio de balão é bom reservar com antecipação. Entendeu? Nós passamos isso em Campos do Jordão. A gente foi e não reservou o trem, que vai de uma cidade a outra, que é um passeio belíssimo. A gente chegou lá para reservar, o cara falou, amigo, só na terça-feira. Eu falei, amigo, eu vou embora domingo. Eu vou embora domingo. Eu falei, infelizmente, É isso aí. Então tem que fazer com antecedência. Isso tem, sabe por quê? Aí ele explicou, faz com antecedência. Vou explicar, porque o passeio do balão é uma coisa crítica, que depende das condições climáticas. Uhum. Independente de ser verão ou inverno, isso não tem nada a ver. Claro. Por exemplo, vamos supor que você vai ficar só 4 dias. Você já reserva pro primeiro dia. Porque se você já reservou, se o primeiro dia não rolar, como você já está reservado, a sua prioridade é sua pro dia seguinte. Vai repassando, né? Repassa. Então, se uma pessoa resolver reservar pro dia seguinte, a prioridade ainda é sua do dia anterior. Entendeu? Então não adianta. Então por isso que você já tem que reservar pro primeiro dia. Tem gente que vai para tem gente que vai para Capadócia e não consegue fazer passeio de balão. Isso é frustrante. A gente conseguiu, Você vai a gente deu muita especificamente para sorte. isso, né? Sabe por que a gente deu sorte? Porque a gente reservou pro primeiro dia, a gente conseguiu fazer e nos dias seguintes não teve voo de balão. A gente só ficou 4, a gente deu muita sorte. Entendeu? Foi tipo, muita sorte. Você imagina, você vai para um lugar para aquilo e não vai poder. Não. Né? Tem muitas outras coisas para fazer, assim, lá é lindo, maravilhoso, tem um museu a céu aberto, maravilhoso, tudo de pedra, você não tem noção, é uma coisa maravilhosa. Umas igrejas antigas, você fica sabendo que tinha cristianismo lá na época, tem um monte de coisa maravilhosa. Só que assim, o voo de balão era meu sonho, entendeu? Aí conseguiu. Você vê a neve se formando assim lá no alto. Aí eu falei, eu não tô sentindo meu pé mais. Não, primeiro eu subi, quando eu cheguei eu falei, gente, não tá tão frio quanto eu esperei que fosse ficar não. Isso tinha 10 minutos. Passou 15 minutos, foi eu não tô sentindo mais meu pé. Ai, que legal. Porque a temperatura é bem diferente da nossa, né? A gente fala isso. É bem diferente. E o mais legal que eu achei, lá na Turquia, que é um país machista pra caramba, eram 2 meninas que estavam pilotando o balão. Eu fiquei emocionada, menina bonita, sabe? Porque lá a maioria é muçulmana, sabe? né? As A meninas maioria é novas, muçulmana. né? Não, eles são, só que eu fiquei assim, chocada com as meninas, sabe? As meninas novas, as meninas pousaram o balão assim, com excelência. Achei lindo aquilo. Tirei até foto com ela. Então é mito que mulher dirige, né? Então é mito que mulher dirige mal. É mito! Eu não sou exemplo, não. O brasileiro pensa, não, porque a mulher dirige mal. Eu acho. Mas a maioria dos acidentes é de homem, tá? Eu vou falar isso, né? Os índices de acidentes, a maioria são com homens. Eu tenho uma particularidade. Eu, anos atrás, precisei passar minha carteira para D, porque nós compramos uma van e tinha que ser carteira profissional. E aqui não tinha. Isso aqui, 25 anos atrás, tá, gente? Aí eu fui tirar minha carteira em Volta Redonda. Quando chegamos lá, entrava todo mundo dentro do ônibus, né? Porque fazia a prova dentro de um ônibus.
entrava todo mundo, então tinha, em média, uns 40 homens e 2 mulheres. 2 mulheres. E aí, né, um olhar para a outra assim, aí nós conversamos um pouquinho, mais da metade foi reprovada, as 2 foram aprovadas. Mas existe uma coisa também que dizem que nadador que morre afogado, né? É porque, tipo assim, quem já tá muito acostumado acaba ficando menos cauteloso. Tem isso também, sabia? Sim. O homem Não, já tem aquela tranquilidade, por isso que ele se mete mais confusão nesse sentido. A mulher fica mais preocupada. Então a mulher é mais Ela é cautelosa. mais atenta. Não, a outra conversou comigo, porque assim, o grande problema era que nós precisávamos fazer 8 coisas antes de sair com o ônibus. Eu contei. Porque eu falei com ela, é tanta coisa que a gente... Você não, geralmente você dirige um carro normal, você não faz certas coisas que tem que ser feitas no ônibus, né? Então eu falei com ela, olha, são 8 coisas. Então quando você sentar, você vai fazendo um de cada um e conta. Se não chegou no número 8, só faltando alguma coisa. E você tem o tempo todo para poder sair. Então assim, a pessoa sentava, no que ia sair, reprovado. No que ia sair, reprovado. E isso vai dando um pânico, né? Vai dando um pânico, mas foi ótimo. Ai, a gente conseguiu passar porque a gente contou. Tá vendo? A detalhista da mulher. Tá Agora você imagina a gente que a partir do segundo item já não lembra mais nada. É igual vai no mercado. Ó, você vai trazer sabonete, pasta de dente, papel higiênico. O papel higiênico já pagou os outros. A gente tem que escrever. Tem que ser. Mas eu acho assim, Isso. no que você está falando em relação ao turismo, o importante é também ter isso, né? Você já ter esse planejamento e até escrever, se programar para cada dia, para cada coisa, né? Porque nós quando fomos, tivemos a felicidade da minha filha, já está morando lá há 8 anos, então assim, ela já sabia todos esses detalhes e ajudou. Inclusive a gente falou que a primeira vez que a gente foi, minha maior decepção foi chegar em Paris. Né? Porque nós ficamos 60 dias. E assim, nós chegamos no dia seguinte meu neto nasceu. Então, tivemos que ficar ali com ela, mas em compensação, 15 dias depois, ela estava ótima, porque parto normal. Rapidinho recupera. E aí ela começou a sair com a gente ali pelo interior. Então a gente visitou lugares fantásticos, assim, eu lembro de Gordes, em outros lugares assim, que eu nunca podia imaginar que existia. Cidades medievais. É isso que eu gosto. Cidades medievais. Não muito frequentado pelo turista. Eu adoro isso. E uma cultura e assim, um conhecimento. Então foi fantástico. Então na última semana antes de vir embora, que nós fomos até Paris e fomos de carro. Então, quando você chega em Paris de carro, a sensação que eu tive foi de estar chegando na Avenida Brasil. Não, mas aí é preciso explicar. A gente não foi para a ilha de Paris. A gente foi para a casa do meu Cunhado, do cunhado da minha filha, que é um pouco mais, a gente chama mais de subúrbio, né? Não, claro, então, diferente. aí é bem assim, diferente. aquela coisa que a vida chegada inteira... parecia Avenida Brasil, assim, Eu com sei, pichação, alguma coisa assim. Então, assim, mas... essas cidades que a gente conheceu anteriormente, a primeira coisa que me encantou foi a questão do meio ambiente, coisa muito limpa, não tinha uma pichação, tinha bancos na praça, assim, lindíssimos, pintados, não tinha uma tampinha no chão, nem nada, então tudo isso nos encantou muito. E aí, quando a gente chegou, né, inclusive nessa praça, que a gente ficou horrorizada de ver, né, brasileiros deixando o teu lixo na praça, fora brasileiro, muitos outros, né? Então, assim, foi nessa questão. Rio de Janeiro, né? Você tem um fluxo de turista muito. Então, a gente fala isso. O interior é mais selecionado. Então, assim, você vem, traz o turista para o Brasil e aí vem para cá mostrar a nossa mata, as nossas cachoeiras, as nossas praias. Tem praias aqui semi-desertas, lindíssimo. Aí você pega ele e leva lá para o centro de Copacabana, ali, então, onde está todo aquele tumulto. Então foi mais ou menos isso que aconteceu com a gente. Nesse sentido. Os gringos, quando eles vêm pra cá, eles ficam doidos comparativo. Sim. Eles ficam doidos. Não, o casamento da minha filha foi assim, né? Quando ela casou, ela fez o casamento dela em Ela mora onde lá? Perto de Lyon. Ah, cidade do interior. Lyon é É maravilhoso. lindo, nossa. Inclusive, lá é dividido. Você tem a velha Lyon e a nova Lyon. Entendi. Tem uma Lyon toda antiga, que é tudo preservada, uma coisa assim. Fantástico. Nossa, você não tem ideia. Muito lindo. Ela fez, o casamento dela foi. O casamento dela foi em Itarituba, né, na pousada da Elza, nós fizemos o casamento dela. E simplesmente vieram 43 franceses.
amigos e família. E eles ficaram uma semana antes do carnaval. Ficaram aqui, aí foram fazer os passeios em Paraty, foram fazer o passeio na Ilha Grande, em Angra, conheceram a região. Deve ter ficado E louco. a última semana foram para o Rio de Janeiro para o carnaval. Né? Então foi uma loucura lá no Rio de Janeiro. Então eles falaram que eles querem voltar, mas querem voltar para cá. Aqui para Angra, para Paraty, gente, mas porque foi o que encantou, realmente. Mas cidade, eu também prefiro viajar para lugares assim, cidade pequena. Eu prefiro também, lugares assim mais intimistas, com natureza. Então, às vezes a gente Que não conversa tem com pessoas muita, da sabe? família que estão acostumadas a viajar e que pensam que França é só Paris, né? Então a gente falou, gente, nós conhecemos isso. Não, eu quero voltar porque essa França eu não conheço. Né? Mas é mesmo. Porque tem muito disso, tem muito desses locais. E se a gente não tem uma pessoa que nos orienta, como você fala, que mostra, né, quantas pessoas daqui da nossa região não conhecem as nossas belezas, Gente, né, não conhecem as coisas que As temos nossas aqui. cachoeiras, né? eu tô te falando, eu fui conhecer, acho que tem 2 anos atrás, essa região da Graúna, eu fiquei louca. Uhum. E outra, de carro, em 10 minutos eu tava no centro histórico. Sim. A gente contou. Antigamente Muito rápido. E é asfaltado, é isso hoje que em eu dia ia tá falar, asfaltado. exatamente, eu ia falar isso. Antes era chão, agora foi pavimentado. Não, tá maravilhoso ali. Sabe, bangalô, banheiro de massagem. Eles têm um atendimento muito fofo lá na Pousada Bromélias. E agora a gente vai experimentar a vizinha deles, né? De ter ideia ativa. Tá E bom. isso é fantástico. E eu acho que isso a gente tem trabalhado muito aqui na rádio, para essa conscientização que nós temos um polo turístico fantástico na nossa região, mas que precisamos de profissionais. Pessoas capacitadas, pessoas realmente Pra receber, engajadas, né? Para ter para fazer isso, porque a gente precisa, porque a gente tem um lugar O maravilhoso nosso lugar. a Ó, ser. te falar, o pessoal, e você falou dos franceses, eu lembrei, a gente teve uma missão na usina agora, a missão UANO. É o ano escritório central fica em Paris, e aí eles vêm pra cá, eles vieram agora em abril, a gente recebeu eles, ficaram 3 semanas ali no Hotel do Bosque. Aí a missão é assim, eles vêm pra fazer tipo, inspecionar, fazer uma revisão da usina, saber se tá tudo certinho, eles fazem revisão em usinas do mundo inteiro, né, assim, várias usinas. E a minha peer, né, a minha parceira de missão, era uma francesa que ela estava meio que se aposentando de missão, essa era a última missão dela, e agora ela só vai ficar no escritório de Paris. Ela falou pra mim que foi a melhor missão da vida dela. Ela falou assim pra mim, esse lugar... Ela ficou louca. Não, todos ficaram. Só que ela falou pra mim que foi a melhor missão da vida dela. Ela disse que o lugar é mágico, que ela se conectou com a mata, que ela se conectou com tudo. Tipo, ela amou. Eles ficaram loucos com o Hotel do Bosque, eles ficaram loucos com tudo. Eles se meteram no meio da mata pra tentar achar a cachoeira do crepúsculo, não acharam. O motorista não conseguiu achar. Aí eles amaram. Eles pararam no meio de uma... Porque lá só chega a pé, agora chega aqui. Você vai ter um certo, né? Não, a Cachoeira do Crepúsculo você consegue chegar de carro. Já fui. Só que no dia não podia. Ocupada, quem foi, o motorista de Uber levou eles. Não conseguiu. Mas eles... Cara, eles ficam doidos. Todo gringo que vem aqui fala. Eu acho que é um dos lugares mais lindos que eu já fui na vida. Isso não é a primeira vez que eu ouço isso. De pessoas Mas de você fora. sabe por que a gente notou, Vanessa, de diferente? Por exemplo, nós temos uma receptividade muito diferente da deles. Eles são muito formais. Muito. São. O europeu em si é muito formal. O francês, então... E aqui no Brasil todo mundo brinca, abraça, beija, ri, conta piada. Eles são um pouco mais sistemáticos. Não sei qual o termo que eu seria para usar, mas eles são assim, né? Eles são... Então, nós passamos uma coisa recente lá. A gente foi visitar os pais do meu genro. Então, assim, eles não estão acostumados a abraçar você. Não. A gente foi abraçar, por exemplo, eu abracei o sogro do meu genro, o sogro da minha filha. Quando eu fui abraçar a mãe dele, ela ficou assim, sabe como você vai abraçar e a pessoa não quer que você abrace? Uma coisa meio diferenciada, né? São extremamente educados, te recebem muito bem, te põem um tapete vermelho. Mas tem essa coisa, né? E o brasileiro não, o brasileiro te conhece agora, como eles falaram, né? Eu conheci você agora, já te chamo de amigo, já chamo para você almoçar comigo. Eles não têm esse padrão ainda, né? Não sei se isso é bom, se é positivo ou negativo. É só uma diferença cada um com a sua cultural, cultura, né? São Então, diferenças
Por isso que eles vêm para cá, eles se sentem, acho que livre, talvez. Para expressar isso, né? Talvez seja isso também, né? Mas ela gostou muito, assim... tem isso também, acho que isso também faz diferença, mas eu acho que eles gostaram muito, foi, assim, a natureza, sabe? Ela gostou muito da... Não sabe muito isso, gente. Mas essa Mata Atlântica não existe. Praia, não existe. muito Ela amou muito praia. ela gostou muito da mata. As praias são de pedra, não tem areia. E ela mora em Paris, né? Esse pessoal todo mora em Paris. Esse que é o problema, né? Você só tem o Rio Sena. E olha lá, mas olha, Paris é Paris, né? Paris é Paris, né? Paris é Paris, É, ó. Rio de Janeiro é Rio de Janeiro. Eu conheci aquela região da Normandia ali, eu fiquei encantada também. Igual ela falou, eu achei assim. Eu tenho vontade de conhecer, a gente não foi pra lá, não. Achei lindo assim também. A gente conheceu o Vale do Luar. Essa coisinha do interior, né? Nossa, É eu fiquei diferente. apaixonada. É diferente. Aí nós fomos agora pela segunda vez, nós fomos para outro polo, onde mora a família do nosso genro, né? Então, assim, outro lugar também, assim, fantástico. Agora, praia, vimos várias, tivemos... Mas nada igual nós. Não, gente, isso aí não. Não tem. Para, não tem. É inigualável, né? Não. Gente, 10h45. Vamos emendar direto, que a gente vai até às 11h. E aí a gente Pode encerra. ser. Você pegou um pouquinho d'água? Pega pra mim, né? Peço até desculpa, a gente acabou Obrigada. não servindo água. Você lembrei disso agora também. Fiquei Eu tão queria te calada fazer, aqui. então, já que a gente falou de viagem, eu queria agora eu vou começar a saia justa. Vai. Viagens que você fez e você fala assim, puxa vida, não deveria ter feito. Ou causos engraçados, alguma coisa que aconteceu, atípicas nas suas viagens. Gente. São muitas, né? Eu devia ter trazido meu caderninho. Você tem um diário, Eu tenho um diário de de não perrengues. repetir. Ah, ok. Sabe por Diário de quê? perrengues é ótimo. É porque A eu minha fiz uma adolescente, live. a minha adolescente mandou um link Obrigada. um link no Instagram chamado Perrengue Chique. Os perrengues chiques. Eu fiz uma live com uma outra viajante que tem no Instagram, só pra contar nossos perrengues. E eu anotei vários, eu fui lembrando, você não tem noção. E sempre tem, né? Deixa eu lembrar de alguns aqui. Esse que mais te marcou, né? Teve um na Indonésia, quando eu tava morando, na época eu tava morando na Austrália, fui tirar férias do mestrado lá. Aí eu falei, vou lá pra Bali. Aí fui pra Bali, eu queria muito subir no vulcão. Só que aí, o que aconteceu? Eu não consegui, tipo assim, eu marquei pra subir no vulcão. Só que aí só que a subida no vulcão é 3 horas da manhã. Entendeu? Eu passei que o guia vai lá buscar 3 horas da manhã no hotel, vai buscar cada pessoa. Só que naquele dia, eu resolvi ir num lugar porque eu queria fazer yoga. Eu falei, não, eu quero fazer yoga em Bali. Sabe o Bud? O Bud é a cidadezinha da yoga, que é no meio da ilha ali. Eu falei, vou lá descobrir um centro de yoga, que é um lugar maravilhoso, dá pra você passar o dia só. Você paga pela aula de yoga, aí tem uma lanchonetezinha que você come uma comidinha toda light, aquela coisa da energia, um suquinho, sabe, um suquinho natural, aquela coisa, um suco verde, opa, né, energia, saudável. Fiz minha aula de yoga, me sentindo aquele livro Comer, Rezar e Amar, né? Liz Gilbert, paz é bom. Autoconhecimento, maravilhoso, me achando. Aí tomei o suquinho verde, pá. Quando chega no final da tarde, comecei a passar mal. Aí comecei a passar mal, sozinha lá, né, no hostel e tal. E detalhe, gente, não fiz seguro de viagem. Eu sou louca. Assim, gente, não façam isso, tá? Porque quando eu viajo, eu não abro mão mais, tá? Tem que ter seguro de viagem. Eu até tenho o link na minha bio do TripAdvisor. Por favor, faça a cotação, que hoje eu uso um comparador de seguro de viagem para poder pegar o que é mais em conta. Porque seguro de viagem tem que fazer, tá? Principalmente viajando sozinha. Alguns países são obrigatórios, inclusive. Alguns são. Não era o caso de Bali, né? Mas enfim. Não, para a Europa, sim, acho que quase todos os países são obrigatórios. Para a Europa é obrigatório dentro do Schengen, né? Do acordo Schengen e tal. Tem países que são. Beleza. Aí eu peguei, beleza e tal. Comecei a passar mal. Vomitei pra caramba. Passei muito mal. Não consegui ir pro passeio. Fui lá pra cidade de Mas foi o famoso chá? Então, o problema foi que, aí eu descobri depois, olha só que doideira, eu tomei aquele suco verde com o gelo deles. O que acontece? Quando você vai pra Ásia,
tudo que você tomar de líquido tem que ser embalado, industrializado. Não bebe nada deles, porque a água deles, tudo deles, você estranha. A água deles lá, entendeu? Aí uma amiga minha brasileira, que morava na Austrália na época, falou pra mim que ela passou mal assim na Tailândia. Aí eu falei pra ela, mas o que foi? Eu não tomei nada demais. Ela falou, o suco que você tomou tinha um gelo? O gelo deles. É porque é água, né? Caramba, hein? Aí ela foi o gelo deles. Eu falei, não é possível, cara, o gelo deles. Porque a Ásia é complicado. Dizem que na Índia você não pode, se não sei se é exagero, mas tem lugares da Índia que tipo, assim, o negócio lá é tão precário que você não pode nem escovar dente com água da torneira. Você deve passar Tem que comprar água mineral, água. Pra poder escovar dente. É muito ruim, né? Não sei se entendeu? Porque o nosso organismo, nosso intestino não está acostumado com deles, né? Não sei, assim. Eu sei que eu passei mal a noite inteira. A Índia tem as cerimônias de você pegar os cadáveres e levar ali para dentro daquele rio. Né? É o Rio Grande. Mas eu não cheguei aí na Índia. A Índia eu não conheci. Eu sei que na Tailândia eu não passei mal de nada. Eu fui na Tailândia, fui no Vietnã, não passei mal de nada. Agora em Bali eu tive esse problema. Mas também, Bali foi o primeiro lugar da Ásia que eu fui. Aprendi também. Até a comida também é bem temperada, né? Eu amo comida asiática. Né? Eu nunca tive problema com a comida. O problema foi só esse negócio. Aí o que aconteceu? Depois daquilo, não, eu perdi, passei. Eu expliquei pro cara. Eu falei, cara, amanhã eu já vou embora. Tem como devolver o dinheiro? Não devolveu o dinheiro. Nem mandou mensagem de volta. Eu fiquei tão triste. Porque, tipo assim, eu queria muito subir naquele vulcão. Não consegui. Alguma viagem que você fala assim, essa eu não faço nunca mais? Não, cara, né? pior que eu acho que não tem. Deixa eu pensar aqui. Uma viagem que eu não faço nunca mais. As de mochilão, por exemplo, que o mochilão, eu estava explicando, o mochilão não é uma coisa assim meio sem rumo. Tem um rumo, só que você é flexível. Né? Ao invés de você vir para Paraty, você vai para Angra, a previsão era paratiana. Então, de repente, alguma coisa que você estava programado, fez a escolha, falou, pô, vou seguir o que o Rogério falou, mas puxa, não foi legal, a cachoeira não era aquilo, a praia não era aquilo, enfim. Alguma coisa que sempre tem, né? Vou te dar esse exemplo aí, do sem rumo. Eu estava na Austrália, aí beleza, estava nas minhas férias de fim de ano, que eram umas férias grandes. Eu comprei uma passagem de ida e volta pela Tailândia. Eu ia ficar um mês inteiro na Tailândia, tá? Aí eu ia voltar para a Austrália. O que eu fiz? Eu cheguei na Tailândia, eu só sabia que eu tinha que ir e voltar por uma cidade lá. Aí eu comecei a montar meu roteiro. Vou começar por aqui, vou ir para cidade tal, cidade tal, cidade tal, cidade tal. No meio do caminho, era tanto viajante que falava que Vietnã era maravilhoso, que Vietnã era o melhor destino da Ásia, e Vietnã é muito perto da Tailândia, e o voo é tipo voo doméstico, baratíssimo. Eu resolvi ir de última hora aí pro Vietnã. Aí eu falei assim, meu último destino não vai ser o norte da Tailândia, que é um lugar de montanha maravilhoso, que eu até hoje tenho vontade de ir. Eu vou então pro Vietnã. Aí resolvi passar minha última semana no Vietnã. Aí fui, peguei o voo doméstico pro Vietnã, fiquei a última semana lá, voltei pra Tailândia e peguei o voo pra Austrália. Entendeu? Então, essa é a flexibilidade que eu tô falando. E eu não me arrependi. O Vietnã é muito lindo, não, né? Eu me arrependi de ter ficado só uma semana no Vietnã. A irmã do meu genro, ela trabalhava em Paris, pediu demissão, pegou lá os seus fundos de garantia da vida, tá morando no Vietnã. Vai passar uma temporada, acho que 2 anos no Vietnã. O Vietnã merece pelo menos uns 3 meses. Eu fiquei uma semana assim, ó, querendo ficar mais. E o que eu conheci de alemão, francês, americano, um monte de gringo lá doido. Eles compram motinha, e corre o país de motinho e depois revende. De tão barato que é. É que na nossa cabeça o Vietnã é aquela coisa dos filmes americanos de guerra, né? Eles uma são coisa docinho, muito ruim, Eles são docinho, mas é comunista, tem toque de recolher, 11 horas da noite, eu acho, sei lá. Você não pode ficar até tarde, depois de questão 7 horas na de rua. você se adaptar à cultura deles. Isso mesmo, você se adapta. Você tem que se adaptar, não é mas, do seu olha, jeito. A comida... Você está chegando na casa deles, então... A comida é magnífica, gente. Algumas paisagens bonitas, gente, né? A comida é tudo. A comida deles é tudo. Chegou em Campo de Arroz, não? Cheguei chique, no Campo de né? Arroz. A gente pedalou pelos Campos de Arroz, fizemos um tour com eles, fizemos um passeio de moto pela cidade de Hanoi, que é um caos. Gente, para atravessar a rua. Depois tem intervalo, quando acabar que eu vou mostrar pra vocês um vídeo, eu atravessando a rua. Lembra um pouco o Parque Perequeno, o Parque Mambucaba? Parque Mambucaba, aqui nós temos cavalo, cachorro, pessoas, bicicleta, moto. Lá é muito pior, lá não tem sinal de trânsito. Lá para atravessar a rua, eu cheguei, eu vi 2 vietnamitas, eu tava sozinha nesse dia, voltando de um museu.
Aí eu comecei a filmar assim, falei, gente, olha como é que é atravessar a rua aqui. Aí tinha 2 vietnamitas atravessando a rua, falei, eu vou olhar, eu vou andar do lado deles pra ver se eu consigo sobreviver. Aí eu andava, de repente, vinha uma moto, pá, ai meu Deus! É uma arte atravessar a rua, e o pior é, não tem acidente. Uma mágica acontece, os deuses protegem. Eu não sei o que acontece, não acontece nada. É como se tivesse um tempo calculado de passar e de um passar de outro, né? É tipo assim, tipo reator, os nêutrons, assim, o que é isso, gente? É uma bagunça organizada. É, a gente ouviu falar isso, né? É muito louco. Eu acho que é tipo Índia, né? E aí, você conseguiu atravessar a rua? Eu consegui e o vídeo mostra. Ah, tá, você vai mostrar o vídeo. Não, aí o pior, os vietnamitas percebendo que eu tava filmando eles. É muito engraçado assim, os vietnamitas assim, ó. Ai, desculpa, Mas foi bom, né? Vanessa, minha filha, a gente ficaria aqui até amanhã cedo batendo papo, né? Mas, tá bom. como diz a Sapucaí, o tempo urge a Sapucaí. Mas na próxima eu vou anotar os nomezinhos das coisas que eu vou indicar. E mais o que também? Os perrengues, tem mais perrengues que eu não lembro. Mas não precisa, é só entrar lá no seu site, nos seus perfis de Instagram, que isso, tem todas gente. as dicas. Olha, por favor, entrem lá, segue lá o TripAdvan. Então, se vocês falarem, entra lá no TripAdvan, começa a seguir e fala que vocês... Tipo, se vocês falarem assim, quer ver? Entra no TripAdvan, começa a me seguir no TripAdvan e no Mochilão Chique e me chama no direct, fala que você assistiu aqui. Rádio Rota do Sol, que eu tenho um presentinho pra vocês. Tem um cupom de desconto pra uma pousada muito legal aqui na região, tá bom? É só falar que assistiu aí a Rádio Rota do Sol. Show de bola. Começar a me seguir e seguir o Mochilão Chique. Tem um cupom de desconto pra vocês. Delícia! Tá bom? Um cupom de desconto muito legal. Presente Dia dos Namorados. Presente Dia dos Namorados. Aí eu vou explicar o que é. Eu acho que vocês vão gostar, hein? É de alguma pousada que eu falei aqui. Maravilha! E aí no Instagram dela, né, ela dá dicas de viagem, de restaurantes, né? Bacana. Você dá dica aqui de Paraty, de Angra, Rio. Pra onde você vai, né? Pra onde eu pra onde vou. Você vai, né? Aí o que acontece? Eu senti as pessoas muito assim, perguntavam muito sobre Paraty, sabe? Muito sobre Paraty por eu estar aqui. Então eu comecei a focar muito em Paraty também, né? Mas, por exemplo, quando eu viajo, eu dou as dicas do lugar que eu vou, né? Por exemplo, muita gente não sabia que na Turquia tem estação de esqui, que é baratíssima. A gente começou a falar sobre isso, que a gente foi agora na Turquia. Fala na Turquia. Porque a gente, você lembra Suíça, França, Exato, né? só que na Turquia é mais barato esquiar lá até do que na Argentina, pra você ter ideia, né? Como a gente tava lá, que a gente na França tinha ido a trabalho e tudo mais, eu, vamos na Turquia pra fazer balão. Quando a gente olhou, tem estação de esqui. Nossa! A gente foi dando a dica para as pessoas, entendeu? Então quando a gente vai em lugares, a gente também dá dica. Sim. Né? Mas como a gente mora aqui, tem ficado aqui prioritariamente aqui em Paraty, a gente acaba dando muita dica de Paraty. Da região, né? Angra também, os passeios de bar. Nós fizemos isso quando a gente adquiriu o imóvel lá em Penedo, né, que a gente tem alugou pelo Airbnb. Então a gente passou aí, né, porque a gente não ia. Você vai pra ele, no meiozinho e conhecer. Porque o hóspede te pergunta, como é que é a Cachoeira tal? Você fala, oi, não fui ainda. Aí você tem que conhecer, né? E nós começamos a conhecer e conhecemos também alguns lugares de restaurantes, né? Tem um lugar que tem uma esfirraria fantástica. A Truta, né? Que o pessoal fala assim, o rei da truta. É só o único lugar que tem. Não, tem um restaurante fantástico. Petit Gourmet. Petit Gourmet. Petit Gourmet, que é fantástico. Tem uma truta com uma farofa de maracujá e uma geleia de jabuticaba defumada. Nossa, você não tem ideia do sabor desse prato. Me surpreende, não é tão caro. E o valor fantástico. Tem um restaurante lá que você pesca a truta e come. Esse é lá em cima, isso já é no Alto Período. Também é bom. Então a gente começou a frequentar esses lugares, porque aí a gente fala e depois o hóspede diz assim, nossa, obrigada pela dica, amei, foi maravilhoso. E isso conta muito na pontuação, gente. Sim, ajuda bastante. Graças a Deus a gente tem a pontuação máxima lá. Ai, gente, até eu tô interessada nesse vídeo de vocês. Depois eu vou tocar figurinha com vocês. Tá bom. Se ela for feliz, a gente vai pro Jabaquara. Arrasou. Trocamos. E tem você sabe que tem esse grupo? Existe um grupo de WhatsApp de pessoas que têm imóveis no Airbnb. No WhatsApp ou Instagram? WhatsApp? No WhatsApp, e aí você faz as trocas. Olha, eu tenho
um espaço em tal lugar e eu tenho outro. Nós chegamos a trocar com uma pessoa de Ubatuba. De Ubatuba. Ela passou o fim de semana lá no nosso flat e nós passamos o fim de semana. Isso é maravilhoso, vamos estar nesse circuito. Inclusive, lá na Jabaquara, a gente é um bloco, é um condomínio Paraty Internacional. Nós estamos com, são duas casas, né? Tem a nossa casa e tem a casa da frente, né? Que, na verdade, do meu sogro. E as duas casas, elas estão muito jeitosinhas. Depois eu vou convidar vocês para ir lá conhecer depois, quando vocês estiverem por Paraty. Está quase pronta. Só está faltando assim, finalizar. Tem espaço gourmet, piscina em cada casa. Piscininha, assim, não é piscina muito grande, mas tem. Vocês vão lá o nosso conhecer. é um condomínio também, tem Aí, piscina tá de vendo? sauna. Aí, que ótimo. É de uso comum, né? Ah, entendi. Não, mas... Porque são flats, são 7 flats, né? Aí, isso. Então, vamos trocar essa E o nosso é figurinha. de frente pra piscina. Ah, top! Tá vendo? Vamos trocar essa figurinha então, gente. O importante é isso. Vanessa, algum recado que você queira deixar? De novo, repete suas redes sociais, que é importante, isso, né? gente. Tem presente para quem seguir você? É isso, gente. Eu tenho um presentinho aí, cupom de desconto, presente de Dia dos Namorados, @tripbyvan, tá? E mochilão chique. Ai, meu Deus, peraí. E mochilão chique, tá bom? Aí segue a gente lá e chama no direct. Pode chamar tanto pelo mochilão chique quanto pelo Trip by Van, que eu vou dar um presentinho pra vocês de cupom de desconto. Tá, vou falar logo, uma estadia. Não vou falar onde que é. Não fala não. Não vou falar não. Não, deixa o pessoal curioso. Eu só posso falar que é em um dos lugares que a gente conversou aqui. Mas é um lugar maravilhoso. É perto do centro histórico, não é muito longe, tá? Bacana. Vocês vão gostar, tá bom? Só falar lá. Então corre lá porque é limitado, hein? Sim, claro. O presente não pode ser para todos. Não pode né? ser para todo mundo. Senão quebra a empresa, quebra a firma. Ah, quebra a firma. Mas manda mensagem lá no direct que a gente conversa, começa a seguir a gente lá. E também tem o TikTok, né? A gente tá com mais de 5K já. Tô precisando chegar a 10 para começar a monetizar. TikTok, como é que é? Como é que segue? Só entra lá. É Trip by Van também. Coisa, É tá. @Trip by Van, Aí eu o vou entrar lá. TikTok. Tá bom? É isso, gente. Adorei esse bate-papo. Muito Poxa. obrigada pelo convite. A gente é que vai. portas estão abertas. Pensa num dicas da Vanessa. Dicas Ou da Van. Dicas da Van. Van. Dicas da Van. Tá bom? A gente Uma pode vez Tá por gravando mês. quadros. Só é difícil conseguir o horário, né? Porque esse horário eu tô trabalhando, E a né? gente, Só e a que gente hoje eu nem tô falou, trabalhando. a gente nem falou da engenheira, né? A gente não falou da engenheira da eletronuclear. Nuclear. Ainda tem isso ainda. Também tem histórias, né? Ah, tem muita história. Da próxima vez eu vou vir com um caderninho de perrengue, porque olha, Não, eu acho que eu passo tanto perrengue, eu você acho não que tem o perrengue noção. faz o maior sucesso. Não, eu tenho um caderninho de Porque perrengue, a eu gente esqueci de a trazer. turma adora o mal feito. Mas tem Adoro o mal muito. feito, Gente, é. mas tem muito. Sim. Nossa, é Sim, muito sim. engraçado. A gente que não viaja muito já passou vários perrengues. Tem né? muito Imagina perrengue. você que viaja, já tem uma viagem próxima programada, assim? E fica a pergunta, se você já vai idealizando ou é assim? Eu idealizo o tempo Está- inteiro. Não, mas tudo bem, mas o instala assim, hoje eu vou para tal lugar. Não, né? Não. Você faz uma programação bem Eu prévia. tenho umas ideias, assim, eu tô doida pra conhecer a África do Sul, que eu não conheço ainda. Canadá também é um sonho, eu tô doida pra ir, fazer tipo um intercâmbio, sabe? Que eu tô estudando francês também. E que mais? Eu tenho muita vontade de conhecer também Costa Rica. Eu também não conheço, tenho muita vontade. Assim, países da América Central eu não conheço nada ainda. E, mas Estados é do isso. Brasil você já conhece quase todos, praticamente. Não, nem tanto, né? eu tô doida pra conhecer a Amazônia. Uma vergonha, eu não conheço ainda. Lençóis Maranhenses também tô doida pra conhecer. São esses assim que tá mais no meu foco. Lençóis Maranhenses e Manaus. Maranhenses, que é lindo, né? Não, Lençóis Maranhenses e Manaus. Acho que são os lugares do Brasil que eu tô mais no foco, assim, que eu tô doida pra conhecer. Né? E fora os lugares que a gente já foi e quer voltar, né? Porque eu sou assim, todo lugar que eu vou eu quero voltar. Minha irmã brinca comigo. Vanessa vai pra um lugar, eu quero morar aqui. Ela, que lugar que você não quer morar, Vanessa? Todo lugar que você fala que você quer morar. É difícil, então. Podia ficar tipo assim, 3, 4 meses no lugar depois. Ah, meu sonho, né? Mas tem que pagar as contas, né? Nesse caso só gasta, né? Ah, mas daqui a pouco você vai atingir um número aí de seguidores que começa Então, gente, começa a seguir o TikTok a lá. cair o dinheiro na conta, a monetizar, você vive disso, né? Tipo isso, né? Mas assim, eu vejo, eu às vezes assisto, não sou muito de assistir no meu Deus do céu, no GNT não, no Globo, não sei, o tal do cara que é o, não sei o que com ruas. Ah, sei, Rodrigo Ruas. Rodrigo Ruas, já assisti né? ele também. É maneiro, Não é né? GNT não, né? Eu acho que é outro canal da Globo lá. Ele, provavelmente, tudo aquilo que ele faz
Aqui é um trabalho que ele recebe para aquilo. Ele né? recebe, ele está no outro nível lá Outro já. nível Ele e tá tal, muito então. top. Mas começou como foi. o Trip by Van, não ou não? Sim, provavelmente. Sim, provável. Né? Eu sigo ele no Instagram também. É bacana, eu vejo lá. Né? Alguma coisa com ruas, né? Que o nome dele é Rodrigo Ruas. É Rodrigo Ruas, E ele viaja mas muito o nome bem. do programa eu esqueci. É alguma coisa com ruas. Eu esqueci. Faz com o nome dele. Então, assim, são vários, né? São vários que fazem isso. Né? Tinha uma menina também, até que uma vez fez aqui em Paraty, que também era do GNT, uma mulher. Não é a esposa do Rodrigo Santoro, não? Uma magrinha? Não lembro. Tem uma Eu tô com faz você, programa. tô de lembrar. Não. É que a gente não traz anotação, né? Quando a gente faz a fazer as anotação. anotações, gente. Vanessa, minha filha, obrigado. Eu que agradeço. Gente, batemos um papo aqui muito agradável, né? Agradável Com a presença da vovó mesmo. Lili, né? A vovó Lili. Antes eu era Elaine Carvalho, cestista, e agora, depois você entra lá para Você entra lá no conhecer. arroba vovó, Lili. underline Lili, não? Ah, né? é? De bolsas. Underline Vovó Lili. Ai, De então tá bom. bolsas. Então tá bom, vou ver lá. Depois a gente me chama lá então. Gente, batemos um papo aqui muito agradável mesmo. Obrigado, Eu que Vanessa. agradeço. As portas vão estar sempre abertas, né, Elaine, para Vanessa. Com certeza. Vanessa Obrigada. Félix. Isso aí, valeu, gente. Obrigado. Um Segue abraço, ela lá galera. no Obrigada Instagram. pela Vou repetir os seus participação. Instagrams, para o nosso pessoal seguir. @tripbyvan Trip by Van. e @mochilão chique. Mochilão Chique. Pô, vale a pena, tem muitas dicas bacanas. Já dei uma passeada lá pelos Instagrams dela, muito legal mesmo. Parabéns Valeu pelo trabalho, é mesmo. muito bom. Obrigada. Valeu, gente. Daqui a pouco Mesa Redonda. Mesa Redonda.